Vamos a mais um vídeo. A ideia aqui é levar a você o emprego da palavra porquê. Podemos usar a palavra porquê separada sem acento gráfico ou separada com acento gráfico. Como também podemos ter a palavra escrita sem um acento gráfico, porém não mais separada, e o porquê também junto, só que agora com acento circunflexo. Vamos a cada caso. Vamos iniciar observando esses três primeiros exemplos. Ok? Por que Sandra chegou cedo? Trata-se de uma interrogativa direta. Não sei por que Sandra chegou cedo. Já no item 2, o termo grifado é uma interrogativa indireta. Bem como o item 3, outra interrogativa indireta. Pois bem, seja na interrogativa direta, número 1, ou na interrogativa indireta, número 2 e 3, o porquê empregado no início da interrogativa direta ou no início da interrogativa indireta, que é o caso 2 e 3, início da interrogativa indireta, esse porquê será separado sem acento circunflexo. Então você tem nesses três primeiros exemplos, você tem pronome interrogativo, ok? Pronome interrogativo na interrogativa direta e nos dois últimos exemplos até agora, o 2 e o 3, na interrogativa indireta. Então você vai usar porque separado sem acento circunflexo. Legal? Agora, dizer que esse porquê, item 1, 2 e 3, é pronome interrogativo é a função morfológica. A função sintática é afirmar que estamos diante de adjuntos adverbiais de causa. Só que a causa não está definida, daí a pergunta. Seja a pergunta direta ou a indireta. O porquê é um adjunto adverbial causal ou de causa. Vamos ao item 4. Fátima pediu dinheiro porque estava querendo comprar chocolate. A oração que eu estou grifando contextualiza um esclarecimento, uma explicação em meio à ideia da oração anterior. Então é comum se dizer que eu uso o porquê junto sem acento gráfico para explicar, para esclarecer algo, para dar resposta a algo. E aí, nesse caso, o porquê deve ser lido como sendo uma conjunção. Legal? Você tem conjunção. É o caso número 4. Você vai ter a conjunção porquê. Vamos agora ao item 5 e ao item 6. Vamos focar a escrita da palavra porquê no item 5 e no item 6. Temos substantivos. Disseram-me o porquê das suspeitas. Há porquês que a polícia ainda desconhece. O artigo empregado no item 5, antes da palavra porquê, já denuncia que se trata de um substantivo. E o porquê, quando substantivo, ele pode se flexionar. Ok? Então, o porquê, os porquês. Mas é interessante frisar que não será substantivo apenas se houver artigo antes. Observe o item meia dúzia. Há porquês
que a polícia ainda desconhece. Ok? Há porquês que a polícia ainda desconhece. Temos antes o verbo haver com a ideia de existir. Ora, quando eu emprego o verbo haver com a ideia de existir, ele é um verbo transitivo direto. Então, a palavra em destaque aqui no item 6, porquês, exerce valor de objeto direto. E objeto direto tem valor de substantivo. É fácil perceber que o termo porquês está no lugar de algum referente. Há motivos, há razões, há algo. Ok? Esse que, logo em seguida, é o pronome relativo retomando a palavra em destaque. Porquês. A polícia, sujeito, ainda desconhece algo. E o pronome relativo que é o objeto direto retomando porquês. Então, no item 5 e no item 6, eu tenho substantivo. Então, vamos ficar alerta. Já temos uma outra classe de palavra. Temos o substantivo. Então, o porquê pode ser um pronome interrogativo, item 1, 2 e 3. O porquê pode ser conjunção, no exemplo 4. E o porquê pode ser substantivo. Até agora é o que nós temos, não é isso? Vamos ao item 7. O caminho por que ela passou foi árduo. Qual é a primeira oração? O caminho foi árduo. E temos uma oração aqui no meio. Porque ela passou. Não é isso? Ou seja, ela passou pelo caminho. Justamente o caminho que no contexto foi árduo. Eu poderia também dizer o caminho pelo qual ela passou foi árduo. Poderia não? Claro que sim. Então, neste caso, o porquê separado sem acento gráfico aqui, ele será preposição mais pronome relativo. Tá claro? Que você tem aqui no item 7, porque separado sem acento, você tem a preposição que vem do verbo passar, ela passou por algum lugar, e a preposição foi para antes do pronome relativo que. Quando as gramáticas costumam dizer, ao usar o porquê separado sem acento, eu posso às vezes substituí-lo por pelo qual, pela qual, justamente pelo qual, porque qual seria o pronome relativo, assim como o que é pronome relativo. É tanto que o termo que está substituindo o caminho, ela passou pelo caminho. Legal? No item 8, Tânia chorou, mas não sabemos por quê. Pois bem, para entender o item 8, eu vou levar você para o item 9, ok? Vamos entender o item 8, observando inicialmente o item 9. O item 9, Tânia chorou, mas não sabemos por que ela chorou. Eu pergunto, por que ela chorou é ou não é o mesmo que o item 2? Ou é ou não é o mesmo que o item 3? Ou seja, nós temos uma interrogativa indireta. Nós temos uma interrogativa indireta. Legal? No item 9. Então, o porquê, no item 9, é o pronome interrogativo na interrogativa indireta. Mas observe que nessa interrogativa indireta, eu repeti o verbo chorar. Tânia chorou, mas não sabemos por que ela chorou. Ora, sabemos que o que, para receber o acento circunflexo, somente a palavra que, ela tem que ter valor de substantivo. Eu pergunto, por que ela chorou? É uma oração? É. Qual é o núcleo de uma oração? É o verbo. Não é isso? Para que eu não repita o verbo chorar dentro do contexto, eu fiz
o exemplo do item 8. Tânia chorou, mas não sabemos porquê. Você deve ler esse porquê como uma oração interrogativa, onde o pronome que tem valor de substantivo, somente o pronome que e não a palavra porquê, justamente para evitar a repetição da palavra chorou. É comum se dizer que o porquê separado e com acento eu uso no final da interrogativa. É o caso aqui. Esse porquê é no final da interrogativa indireta, que equivale ao item 9, onde você tem o porquê no início da interrogativa indireta. E aqui é o porquê no final da interrogativa indireta. O acento circunflexo que eu empreguei aqui na palavra porquê é porque esse que está substantivado. Se eu quiser substantivar o verbo chorar, eu direi o chorar. Qualquer verbo ao ser substantivado recebe a palavra masculina, o chorar, o cantar, o vender. Esse que terá valor de substantivo porque o pronome que está representando a substantivação do verbo chorar. Ok? Então, o que é que eu vou mostrar para você aqui? Eu vou dizer que neste item 8 eu tenho o porquê como pronome interrogativo, só que no final da interrogativa indireta. E o porquê no item 9 também vai ser pronome interrogativo, só que no início da interrogativa indireta. Legal? O 8 é no final da interrogativa indireta e o 9 é no início da interrogativa indireta. Vamos ao item 10. Vamos apagar tudo isso. Item 10. Paula tirou nota máxima porque acertou todas as questões da prova. Por favor, grife. Porque acertou todas as questões da prova. Vamos comparar com o item 11. Paula tirou nota máxima porque é inteligente. Eu voltei a empregar a conjunção. Aqui você tem conjunção. Legal? Do mesmo jeito que você teve conjunção no item 4. Mesmo jeito. Ou seja, aquele porquê usado para explicar, para esclarecer. No item 11 também eu tenho a conjunção. Agora é bom lembrar que o porquê junto, sem acento, ao responder algo, ao esclarecer algo, ao dar início a uma explicação, melhor dizendo, ao dar início a uma resposta, é a conjunção. Agora existe a conjunção subordinada adverbial causal e existe a conjunção coordenada explicativa. No item 11, você tem a conjunção coordenada explicativa. No item 11. E no item 10, vamos colocar aqui em cima, você tem a conjunção subordinada causal. Qual é a diferença? Pois bem, a conjunção causal contextualiza um fato, contextualiza a objetividade. Já no item 11, a conjunção vai contextualizar o início de uma opinião,
então contextualiza subjetividade. Essa é a diferença. O porquê, quando conjunção subordinada a causal, contextualiza objetividade, contextualiza fato. Legal? O porquê, quando conjunção coordenada explicativa, é algo opinativo. Eu vou dar mais dois exemplos. Se eu disser assim para você: fulano morreu porque passou mal. Quando eu digo fulano morreu porque passou mal, este fragmento, esse trecho é informal, é subjetivo, é opinativo. Então é uma conjunção coordenada explicativa ou oração coordenada explicativa. Agora, se eu disser fulano morreu porque teve um AVC ou porque teve um ataque cardíaco fulminante, veja que esses termos AVC ou ataque cardíaco fulminante são termos institucionais, formais, objetivos, que podem muito bem ser encontrados em atestado de óbito. Então, a conjunção subordinada causal ou a oração subordinada advérbio ao causal vai contextualizar objetividade, fato, formalidade, enquanto que a conjunção coordenada explicativa é o contrário, contextualiza informalidade. Passou mal porque passou mal é informal, é opinativo. Legal? É assim que você diferencia a conjunção coordenada causal da conjunção coordenada explicativa. Valeu? E assim nós finalizamos mais um vídeo, claro, levando para você sempre exigências de provas de concurso público. Um abraço, professor Edivaldo Ferreira. Compartilhe com os amigos, dê um link, gostei, aliás, dê um tique, gostei, e se não estiver inscrito no canal, eu peço que o faça, porque isso me ajuda bastante a manter o canal com essa proposta de ajudar o candidato a concurso público. Valeu? Até o próximo vídeo.